Oi, turminha, olha nós de novo na fita. É aquilo, né? Ao vivo tudo pode acontecer. Mas enfim, não percam as esperanças, vai ser um papo muito bom. Então, só para dar uma reintroduzida aí, meu nome é Diógenes, é um prazer estar com vocês aqui de novo em mais um dia da nossa semana dessa vez de tecnologia aí, né? Para fechar com chave de ouro esse evento da Start aí em que a Bija Vita marcou presença. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o design thinking na construção civil. Primeiro que a gente pensa, pô, mas design thinking isso, design thinking aquilo. E quando a gente junta com construção civil, o pessoal pensa, mas, pô, peraí, o que está acontecendo? Como é que isso tudo funciona? E aqui nada mais, nada menos que a Nay Borges aí representando a Ecos também para falar um pouquinho mais para a gente o porquê não. Então, assim, sinta-se à vontade para perguntar, vamos ter um momento para perguntas e, Nay, o palco é seu. Valeu, obrigada, Diógenes. Vou só colocar aqui já a apresentação. Então, queria primeiro agradecer pelo convite, assim, né, e também dar boas-vindas a todos e todas que estão aí com a gente, para desmistificar um pouquinho o que é isso de design thinking, entender qual é a relação de tudo isso com a construção civil, né. Então, vamos lá. Então, eu sou a Nay Borges, como o Diógenes comentou, né, eu sou farmacêutica de formação, mas venho aí, desde minha formação, explorando esse campo da inovação, né, então trabalhei com consultorias na área de inovação, com startups, tanto no setor assim, mais tradicional de startups, né, quanto no setor de impacto, e agora faço parte da equipe da Ecos, já faz aí quase 2 anos, estando à frente de projetos de design. E hoje a gente vai convidar vocês para um pouco dessa conversa, assim, entender um pouco o que é isso, o que é esse universo, né? E aí, para aqueles que, assim, que não sabem o que é a Ecos, né, a gente é um laboratório de inovação. A gente está fisicamente presente em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Sydney e também em Lisboa. Então, a gente está espalhado um pouco nesse triângulo aí, nessa configuração global. E a gente também faz parte de uma aliança global de Design Thinking, né, onde a gente colabora com outras instituições que estão à frente, que estão estudando, que estão praticando o Design Thinking. Né? E como esse laboratório de inovação, né, a gente hoje atua em 3 grandes frentes, né, uma primeira que é a escola de Design Thinking, onde a gente oferece cursos e jornadas, né, de formação sobre esse tema. A gente também tem a Innovation Projects, onde a gente acompanha empresas e organizações que estão, né, à frente da inovação, que querem realizar a inovação nos seus contextos, usando o Design Thinking para isso. Então, a gente está aí também apoiando esses processos internos de organizações, e a gente também tem um braço que a gente chama de Ecos Ventures, onde a gente desenvolve novos produtos, desenvolve novos serviços e oferece isso em modelos de negócios variados aí, e inovadores, sempre partindo da perspectiva do design. Né? E o nosso impacto hoje, só para vocês saberem, a gente começou lá em 2011, né, e a gente já alcançou hoje mais de 35 mil pessoas nas nossas jornadas presenciais, né, e no campo online aí já mais de 70 mil pessoas, e já realizamos, aí estivemos em parcerias com diferentes organizações atuando com mais de 100 projetos de inovação, né, e tudo isso por quê, né, por que a gente faz isso, né, tudo isso porque a gente acredita que o nosso propósito enquanto organização é desenvolver essa nova geração de inovadores e de inovação pelo mundo, né? Então, a gente quer fortalecer isso e é por isso que a gente está atuando nesses diferentes pilares, tanto de educação quanto de apoiar as organizações a entender e a fazer efetivamente a inovação acontecer nos seus contextos. E para a gente, né, quando a gente fala de inovação, muitas vezes a gente vai no campo, inovação é usar novas tecnologias, inovação é muitas vezes a gente foca muito na questão da tecnologia, né, mas para a gente a inovação, mais do que a tecnologia, significa mudança de padrões, né, é a gente mudar padrões de comportamento. Então, quando a gente consegue mudar padrões de comportamento, a gente consegue criar algo que permite essa mudança de padrão de comportamento, a gente acredita que a gente está fazendo inovação. E é a partir dessa lente, né, por acreditar que inovação é isso, né, que a gente acredita que o design é uma forma de se pensar, é uma forma de se fazer inovação, é uma forma da gente conseguir transformar essas realidades e construir o que a gente chama de futuros desejáveis. Né? E aí, por quê? Né? Por que a gente acredita que o design tem a ver com inovação e está relacionado nesse campo e pode nos apoiar nesse contexto? Porque principalmente o design, ele nos traz uma visão muito da gente se conectar com as pessoas para quem a gente está fazendo algo, né? Então, o design, ele parte do princípio, o pontapé inicial de qualquer abordagem do design é a gente conhecer para quem a gente vai desenvolver algo. É a gente entender quais são as necessidades dessas pessoas, a gente entender para quem que a gente está fazendo, que dores essa pessoa tem, e a partir disso, a gente vai criar uma intenção de transformação e de mudança de comportamento dessas pessoas.
Então, por isso que a gente acredita, né, quando a gente fala que inovação é mudança de padrão de comportamento, a gente primeiro precisa entender que comportamentos são esses que existem nessas pessoas, né? O que elas fazem, o que elas gostariam de fazer, né? E aí, a partir daí, a gente começa a conectar o design com a inovação, né? E aí, quando a gente começa a se conectar com esse mindset, né, de olhar para a pessoa primeiro, a gente começa a ter algumas mudanças sutis, que aparentemente são sutis, né, mas que são grandes transformações em termos de negócio, que é, muitas vezes a gente está vendendo algum produto, né, por exemplo, aqui um skate, e a gente acredita que os nossos clientes, né, estão efetivamente comprando somente as peças lá do nosso skate. Mas, na verdade, ele está comprando não só essas peças e não esse produto, mas o que eles desejam fazer com esse produto, que é, por exemplo, fazer um flip como esse cara está fazendo aqui, né? Então, ele está comprando tudo isso para ele viver ou ser capaz de viver essa experiência, né? Então, quando a gente olha para essa pessoa, quando a gente entende essas necessidades e coloca ela como centro das nossas construções de modelos de negócios, né, das nossas construções de serviços ou de produtos, isso muda tudo, né? Porque aí a gente vai começar a olhar, né, para um lugar que a Kate Serra traz bastante forte, que é a gente vai pensar na evolução do nosso usuário, a gente vai pensar na evolução da pessoa para quem a gente está entendendo que é o nosso usuário. Então, a gente vai acompanhar essa mudança dela. E aí, uma frase bem forte que a Kate Sierra, que é uma desenvolvedora de jogos e tal, ela fala, né, atualize o seu usuário e não o seu produto. Então, não construa câmeras melhores, crie fotógrafos melhores. Então, como que a gente começa a transformar, né, a entender essas necessidades para que a gente comece a criar produtos que efetivamente tenham sentido, né, ou negócios que efetivamente tenham sentido. Então, é um pouco por aí, essa mudança de mindset que a gente traz e fomenta, né, a partir do olhar do design. Então, para a gente, né, o design, que muitas vezes sempre foi conectado a branding, né, a desenhar logotipo, a fazer PowerPoints bonitos, né, muitas vezes o design é relacionado a esse lugar, e ele também está presente nesse lugar, mas para a gente o design não é só sobre a coisa, né, mas é sobre o que essa coisa faz a gente fazer. Né? Então, o que aquilo que você está criando enquanto produto e serviço permite com que o seu usuário ou o seu cliente faça? Onde que você está? Qual que é essa jornada, né, do lugar onde ele está agora para o lugar preferível para onde ele vai estar? Então, a gente está a todo momento conectada a essa mudança, a essa transformação, né, a criar coisas com uma intenção de entender o que essa coisa faz as pessoas fazerem, né, e como que isso provoca todo um sistema, porque essa pessoa vai transformar e ela vai transformar ao redor dela, então isso também tem uma dimensão sistêmica e também ética, né, em diferentes sentidos. Então, a todo momento, né, quando a gente pensa em design, ou quando a gente começa a desenhar um negócio a partir do design, a gente sempre começa por aqui, né, por esse campo do desejável. Porque muitas vezes a gente, nos modelos de negócios mais tradicionais, né, a gente começa a nossa ideação, o nosso modelo de negócio, né, a pensar muito pelo campo do tecnicamente possível, né? Então, o que essa estrutura que a gente tem hoje consegue entregar em termos técnicos, né? E isso que a gente consegue entregar em termos técnicos, que a gente tem mão de obra, tem maquinário, isso é financeiramente viável? Muitas vezes, quando essas duas esferas, a gente diz sim para essas duas esferas, a gente já monta o negócio ou entrega, fala assim, então vamos fazer esse produto, né? A gente toma a decisão de seguir à frente. Só que poucas vezes a gente acessa esse lugar do desejável, né? E é muitas vezes onde grande parte dos negócios falham, né? Por não ter checado, por não ter realmente entendido qual que é essa necessidade do usuário. Então, pela perspectiva do design, a gente começa justamente por esse lugar, entendendo onde está essa dor, onde que esse cliente quer chegar, o que ele deseja, né? Onde estão esses anseios mais profundos dessa pessoa, para que então a gente, a partir disso, temos um check aqui, isso é desejável, a gente começa a partir para um lugar do tecnicamente possível e do financeiramente viável, né? E aí, com essa tríade aí, né, se a gente alcançar esse lugar aqui do meio, com essa tríade, a gente acredita que a gente tem um modelo de negócio que é redondo, que é perfeito para que a gente consiga rodar. Mas a gente começa muito por esse campo do desejável, né? E aí, essa é um pouco uma das principais mudanças, né, de mindset que o design traz para a gente se conectar
com a pessoa, a gente ser human-centered, né, sempre estar colocando aí o ser humano como parte desse processo e desenvolver a empatia muito forte nesse lugar, né, empatia é um dos grandes valores aí do design. E aí essa mudança de mindset, né, essa forma de pensar do design, ela foi estruturada, né, ou desenhada, ou talvez desenhada aí, no que a gente hoje muitas vezes conhece como duplo diamante, né, e esse termo foi cunhado pelo Design Council, na Inglaterra. E aí, por que duplo diamante, né, porque se você olha para esse desenho aqui que descreve de alguma forma essa forma de pensar, né, a gente tem aí como se fosse 2 diamantes, né, um primeiro diamante aqui, um segundo diamante aqui. E aí, o que esse processo do design, o que esse duplo diamante, né, nos descreve? Que forma de pensar que ele traz para a gente, né? Então, quando a gente está estruturando um projeto de design, nesse primeiro diamante aqui, a gente mergulha profundamente, né? A gente recebe um desafio, que a gente chama de briefing, né? Então, uma pergunta é como podemos redesenhar as garagens de prédios, por exemplo, né? Então, a gente recebe uma pergunta, que é um desafio inicial, e aí, no primeiro momento, antes da gente partir para a solução, né, que muitas vezes o nosso gatilho já é, eu tenho um desafio, tenho um problema, eu já vou partir para resolvê-lo, né? E a mudança de mindset do design é justamente a gente dar um passo atrás. Antes da gente pensar na solução, é a gente entender qual que é esse real problema, né? Então, esse primeiro diamante do design, ele é focado em entender qual que é a real problemática, né? Partindo por esses processos que a gente chama de divergência e convergência de pensamento, né? Então, explorar todas as possibilidades desse problema e definir qual é o real problema nesse primeiro diamante, né? Então, a gente vai, conversa com pessoas, entende essas necessidades, define qual que é o nosso real problema, e aí só depois de entender qual que é esse problema, a gente passa por um campo de proposta de solução, né? Porque aí a gente tem um pouco mais de assertividade em relação àquela proposta que a gente está fazendo, porque a gente garante que a gente, de alguma forma, se aproximou e se conectou com esse problema, né? Então, a gente faz um outro processo aqui, uma vez que a gente entendeu o problema, de expansão outra vez, né, de criação de novas ideias, novas possibilidades de produtos e serviços, e depois de escolha de qual vai ser o produto e serviço que a gente vai testar, que a gente quer trazer em matéria, né, em físico, para efetivamente testar e validar se isso tem sentido para esse público, né? Então, a gente passa por essas etapas aí de divergência, convergência, expansão e foco a todo momento do design. Isso é o que a gente chama de mindset do design. E aí, para a gente ilustrar um pouco disso, né, de como que isso acontece na prática, o que a gente é possível se fazer nesse lugar, eu trouxe um case para vocês de um case que a gente fez, que a gente desenvolveu em 2013, com uma empresa do setor de construção civil. Então, aí para vocês verem um pouco também que isso é possível de se fazer nesse setor, né? A gente tem como aplicar o design thinking, essa forma de se pensar nesse lugar e a partir disso gerar inovação. Então, esse case, né, que a gente fez tinha como esse desafio inicial, né, que eu comentei para vocês como um briefing, era como que a gente pode repensar as experiências nas garagens dos prédios, né? E aí, a partir dessa pergunta, a gente mergulhou bastante numa pesquisa, né? Primeiro a Desk Research, então a gente foi pesquisar, entender o que já tinha, o que existia em termos de garagens, de prédios, quais eram as possibilidades desse lugar, né? O que já se tinha feito nesse espaço. E depois a gente passou por uma pesquisa mais, que a gente chama de pesquisa etnográfica, que foi conversar com as pessoas, né? Entender, visitar várias garagens, ver como elas são, observar por um tempo o que está acontecendo naquele espaço, conversar com pessoas que moravam em apartamentos que tinham garagem, conversar com pessoas que vigiavam, né, os guardas de garagem. Ficamos observando um tempo como que era a dinâmica, né? Às vezes a gente passava algumas horas ali observando a entrada e saída de pessoas, íamos em diferentes horários. Então, esse é um ponto-chave do processo de design thinking, que é essa conexão, é ir realmente ver o que está acontecendo e conversar com as pessoas sobre esse tema, né? Então, a gente foi entender, e a partir disso, alguns insights que vieram muito fortes, né? Era que as pessoas falavam, nesses lugares a gente não tem uma troca entre os vizinhos, né? A gente quase não conversa nesse lugar, então a relação humana ali era mínima nesses espaços, né? Teve até um caso extremo que a gente foi conversar com um guarda
de uma das garagens, e ele contou, assim, que era um lugar super agressivo, assim, que muitas pessoas brigavam nesse espaço, e tinha até um caso de 2 vizinhos que chegaram, tipo, eles, todos os dias, eles tinham algum conflito, eles chegavam, abriam as portas, tipo, abria a porta do carro, riscava o carro do outro, teve um dia que o guarda teve que apartar os dois, e até chegou um caso extremo de que um dos caras teve, quando estava saindo do prédio, né, ia se mudar para um outro espaço, porque já não aguentava mais a situação, o cara ameaçou, tipo, até jogar ácido sobre o carro do outro, assim. Então, esse é um caso de um usuário bastante extremo, né, de uma situação bastante extrema, mas que nos levou também a refletir, né, com esse caso e alguns mais, e a observação desse espaço físico, desse ambiente, né, que a gente observou que tinha muitas grades, muitas vezes é um ambiente escuro, com muitas, assim, correntes, né, e o quanto isso se assemelhava a uma prisão. Então, não era um lugar que fomentava uma troca, uma convivência, pelo contrário, né, era um lugar que fomentava, muitas vezes, comportamentos como esse extremo, né, de certa agressividade, né. E uma outra coisa que a gente também observou, que muitas pessoas entravam nos seus apartamentos pela garagem, né, e não pelo hall de entrada, onde muitas vezes grande parte, né, das construções investem tanto no hall de entrada, e as pessoas, a maior parte do tempo, entram nas suas casas, né, nos seus apartamentos pela garagem, né, e aquele é o lugar mais, assim, se a gente olhar em termos estéticos, né, não é um lugar tão agradável muitas vezes, né. E também tem algumas outras questões relacionadas à garagem, que muitas vezes é o lugar onde o proibido, né, pode acontecer, ou mesmo é vinculado, muitas pessoas relatavam que a garagem pode ser um lugar de experimentação, né, muitas empresas nasceram em garagens, então fica um pouco dessa associação. E aí, com esse olhar, né, um pouco mais amplo, e com essa relação mais empática com as pessoas, né, a gente chegou a esse grande insight da nossa pesquisa, né, que as garagens, muitas vezes, são construções de alto investimento, né, caras, porque elas, enfim, vocês entendem melhor do que eu, quem é aí do setor de construção civil, tipo, que precisa se ter, ela é a base, né, ela é a estrutura que muitas vezes sustenta todo o prédio, então ela precisa ser pensada, ela precisa ser bem estruturada, e isso exige muitas vezes um investimento alto, né, só que embora esse investimento alto seja feito, né, existe aí uma contradição. Muitas vezes o valor dessa garagem ele é pouco percebido pelos moradores, né? Muitas vezes as pessoas nem visitam as garagens quando elas vão comprar um apartamento, né? Elas, quantas vagas eu tenho, e é isso que importa, né? Então ficou muito forte para a gente que os clientes avaliavam as garagens mais por essa questão da quantidade, né? Quantas vagas eu tenho, quantos carros eu consigo colocar aqui, do que efetivamente pela qualidade daquele espaço, né? E aí a gente viu uma oportunidade, foi nesse contraste que a gente viu uma oportunidade, né, que era como que a gente pode transformar a experiência da garagem, né, para a gente evoluir dessa questão da quantidade para uma era da qualidade, né. E aí foi pensando nisso que a gente começou a iterar alguns processos criativos, né, a gente já começa a entrar naquele segundo diamante de efetivamente propor a solução, porque agora a gente entendeu qual é o nosso problema, né, e a gente foi explorar alguns campos criativos, um deles era como que a garagem pode ser a extensão da minha casa, né, como que a garagem pode ser inteligente, também trabalhando um pouco desses smart places, né, e como que ela pode ser também um lugar de interação social, aí uma interação social positiva, e não com aquele olhar da agressividade, né, que foi relatado, como que a gente pode transformar essa questão da agressividade em um lugar de convivência, né, e aí a gente foi explorar alguns campos criativos nesse cenário, e uma das primeiras ideias foi essa, né, de ter um subsolo oficina, então as pessoas teriam algumas ferramentas disponíveis ali, que eram compartilhadas entre várias pessoas, né, daquele edifício, e aí, porque muitas vezes, por exemplo, furadeiras ou máquinas como essa, a furadeira tem até uma estatística, a gente usa, tipo, uma furadeira por 12 minutos em vida, assim, sabe? Então, você compra algo para usar só por 12 minutos, por que não ter algo compartilhado, né? Então, a gente criou essa primeira ideia de ter um espaço de bricolagem, onde as pessoas podiam compartilhar, e também já seria um possível espaço de interação, né, social entre as pessoas que moravam ali. Aí uma outra ideia foi essa de ter uma garagem, um subsolo auto-organizado, né, isso foi muito também de uma percepção que a gente viu, especialmente para edifícios comerciais, onde as pessoas às vezes esperavam horas para conseguir encontrar um lugar
né, naquela garagem. Então, se a gente já tivesse um sistema inteligente, aí entra aquela questão, né, das garagens inteligentes, a gente conseguiria organizar, e você já entrava, já sabia o seu lugar, enfim, se você tem alguma condição de acessibilidade, você também já tinha ali tagueado onde você deve estacionar. Então, a gente trabalhou um pouco com essa questão, né, também como uma ideia. E aqui uma outra ideia que veio, que a gente chamou de vagas mão na roda, né, é que a gente identificou que em alguns momentos, né, para algumas situações, alguns moradores talvez precisassem de mais espaço, né, para, enfim, seja no momento que ele traz uma compra, né, que ele precisa descarregar a compra, ou se a gente está falando de alguma pessoa que usa cadeira de rodas, né, ela precisa de um espaço ali também para descer, para se organizar, para ir em direção ao elevador. Então, tem uma série ou se a gente está falando de uma pessoa idosa também, né, ou mesmo quando os pais carregam filhos. Então, tinha algumas condições, né, alguns momentos da vida desse morador em que ele precisava de mais espaço. Mas a gente não precisaria oferecer espaço para todo mundo, né, esse maior espaço para todo mundo, porque isso também seria um custo. Então, a gente pensou numa vaga temporária, né, que seria usada por todo mundo, vaga compartilhada, que seria usada por todos, né, nesses determinados momentos. Então, quando ela tivesse esse momento, ela poderia usar essa vaga para a pessoa descer, né, num determinado momento, para descarregar as compras, enfim. Então, essa foi uma possibilidade. E aí, dessas ideias, né, a gente criou mais de umas 30 ideias, e aí ainda está sendo implementadas algumas, assim, isso começou em 2013, mas ainda tem ideias que estão, assim, maturando ao longo desse tempo, né, estão sendo testadas. Então, uma das ideias que foram implementadas foi esse sistema de bike sharing entre prédios dessa mesma construtora. Então, muitas vezes as pessoas moravam e trabalhavam em prédios da mesma construtora, então eles podiam usar os sistemas de bike sharing entre essas, e isso foi antes, inclusive, da bike do Itaú, né, de todo esse sistema que a gente vê agora da Yellow e tal. Uma outra ideia que foi implementada foi o subsolo da bricolagem em si, né, que é esse espaço compartilhado, onde as pessoas podiam fazer os afazeres aí de usar as ferramentas e tal. E um outro é o hub social, né, que aqui era mais para convivência, né, um lugar de jogos e convivência entre os moradores, né. E aí um pouco dos resultados que foram alcançados com essas implementações, né, eles tiveram, os edifícios, né, onde foram implementados, né, tiveram um aumento de 1,2% no preço dos apartamentos, né, embora seja uma porcentagem aí que aparentemente é pequena, né, a gente está falando de algo que custa caro, né, que tem uma dimensão de valor alto, então 1% é um valor significativo, né, quando a gente fala de valores aí nessa dimensão, né, então a gente percebe que houve um incremento, né, um valor percebido ao ter garagens que oferecem esse determinado tipo de condição. Então esse foi um resultado quantitativo, né, e aí um resultado qualitativo que foi bem interessante, assim, é que muitas vezes os corretores, né, quando eles vão mostrar os apartamentos para os futuros moradores, né, potenciais clientes, eles entram pelo hall de entrada, sobem pelos apartamentos e raramente a garagem às vezes é o último lugar, se é um lugar onde eles apresentam, né, e mostram para os moradores, né. E aí o que a gente percebeu é que a maioria dos corretores começaram a inverter, assim, como a garagem era um diferencial forte desses edifícios, né, os corretores começaram a iniciar as suas visitas pela garagem, né, porque ali era um diferencial de venda, né, então mudou uma percepção em relação a onde que está nesse lugar. Então, acho que isso é um pouco, assim, mostra um pouco de qual é o valor agregado, né, como a gente consegue gerar transformação, criar inovação e transformar padrões, né, determinados padrões de comportamento, mudar algumas realidades, a partir do momento em que a gente efetivamente entende quais são as necessidades das pessoas, né, o que está acontecendo naquele espaço, o que está acontecendo naquele lugar que a gente quer efetivamente atuar e causar transformação. Então, acho que isso é um pouquinho o que eu queria trazer para vocês, em termos de conteúdo, aí, né, e de insights e ideias. E aí agora eu queria abrir um pouco para a gente, para perguntas e respostas aí, e também para entender se isso fez sentido para vocês ou não, e também aproveito para deixar aqui alguns QR Codes aí com o nosso site, o nosso Instagram, e um curso que a gente tem agora 100% online, dentre outros cursos que a gente tem aí, que está com um desconto especial.
Então, queria agora abrir um pouco para perguntas e respostas, para a gente ter uma troca aí. Boa, Nai. Não, fantástico. Tem 3 perguntas aqui chegando no meu ponto. Ah, E aí, eu ia pedir até a ajuda da Jade. Jade, será que você consegue jogar a gente para a principal lá também? Não sei se tem como, a Nai tem que parar a transmissão, perdão. tem que parar aqui? Parou. Peraí. Interromper aqui. Pronto. Aí, boa, Nai. No finalzinho a gente pode voltar também, mais pra gente ficar em foco agora. Ótimo. Não, show de bola. Ó, chegou 3 perguntinhas aqui no meu ponto, Nai. A primeira é, beleza, isso não é uma ciência de foguete, mas por onde eu posso começar o design thinking? Então, eu acho que assim, uma das primeiras coisas, né, que eu acho que é uma grande mudança em relação à prática do design thinking, o design thinking ele está baseado em 3 grandes valores. Um é empatia, outra é colaboração e outra é experimentação. Eu acho que se você começar já conversando, tendo conversas com seus clientes, né, entendendo o que ele pensa, como, se você já tiver um produto, por exemplo, né, vamos pensar aí no caso que você já tem um produto desenvolvido, né, o quanto você já conversou com o seu cliente sobre o seu produto, né, o quanto você já escutou, o quanto aquele produto se adequa à vida dele ou não, né, o que ele faz com o seu produto, como que ele usa o seu produto no dia a dia. Então, eu acho que um primeiro passo que eu daria aí, uma primeira assim, recomendação, seria você se conectar com o seu cliente, com o seu usuário, né, e entender quais são essas necessidades, e conversar mesmo, se a gente, nos processos de design thinking, né, a gente usa bastante da antropologia como inspiração e a antropologia é isso, é conversar com as pessoas, é entrevistá-las, ligar, falar assim, podemos conversar 30 minutos que seja, se você tiver um hábito de 30 minutos por semana, eu vou dedicar para conversar com um cliente ou um potencial cliente, você já está começando a se conectar com esse mindset. Então, eu acho que assim, usar 30 minutos do meu tempo para conversar com o meu cliente. Tipo, já é fundamental. Acho que isso você já começa a dar um primeiro passo. Passo 2 do design seria, tipo, como que eu trago isso para dentro? Né? Conversei com ele, escutei tudo isso, e aí? O que eu posso trazer de insights para o meu negócio? Né? E que pequenas coisas eu já posso implementar? Que aí entra no campo da experimentação. Será que eu consigo fazer protótipos, né? Como a gente mostrou ali, aquelas primeiras ideias eram tudo desenhos, né? Como que eu pego um desenho, um protótipo, uma primeira ideia, mostro para o meu time e falo, vamos testar? E aí entender o que o nosso cliente acha em relação a isso. Então, também trabalhar com coisas... com essa dimensão do protótipo, né, de fazer algo que é barato, rápido, que seja um desenho, um vídeo, para mostrar para os meus clientes em relação eu criei um novo produto e eu quero compartilhar esse novo produto, ou eu estou pensando em criar um novo produto e quero compartilhar o que meus clientes pensam sobre isso. Faz um vídeo sobre esse produto, ou escreve uma landing page sobre esse produto e mostra para 10 pessoas que são seus potenciais clientes e entenda o que eles percebem em relação a isso. Então, também começar a mudar essa estrutura de, eu tenho que ter algo super estruturado e fechado para começar a vender a minha ideia. Não, comece com coisas pequenas que você já pode experimentar e receber esses feedbacks para você melhorando o seu produto. Então, acho que são algumas dicas aí práticas e rápidas de como a gente começa já a trazer esses valores para o nosso dia a dia. Não, fantástico, Nai. E até tem outra perguntinha aqui que é assim, beleza, a gente falou sobre a garagem, mas poderia ser, por exemplo, um prédio sustentável, o que for? Poderia, sim. O design, ele é uma forma de se pensar a criação de um produto, de um serviço, um negócio, um sistema, né? Então, a gente pode usar essa abordagem para diferentes contextos. Então, por exemplo, a gente já usou, né, e usa, e já fez trabalhos desde redesenho de sistemas de saúde. A gente já teve uma que era relacionada à construção também, que era redesenho de toda uma estrutura de hospital, em que eles queriam mudar de uma perspectiva
curativa para uma perspectiva preventiva, e isso mudava totalmente a estrutura física construída daquele espaço, né, que não é mais aquele espaço inóspito, branco, né? O que significa ser preventivo, né, o que significa estar a serviço da vida e não a só pensar no outro lado, né, então a gente pode aplicar para diferentes esferas, assim, de repensar sistemas, até repensar produtos, até repensar jornadas de serviço, né, então como que eu vou repensar uma aula, por exemplo, estou falando aí no mundo online, né, aulas online, como que eu reinvento a aula online usando o conceito do design. Então, a gente pode falar de menor complexidade até mais ampla complexidade, isso é super possível, que é você basicamente pensar, né, como que eu conheço para quem que eu vou fazer, entendo realmente qual que é o problema dessa pessoa, e aí pensando numa dimensão de construção de um edifício sustentável, né, para quem que eu vou construir esse edifício, né, converso com essas pessoas, entendo qual que é a necessidade delas, o que elas efetivamente querem fazer nesse edifício, para que elas querem usar, que funcionalidades elas precisam, e aí, a partir disso, redesenho, né, redefino o meu desafio, e aí começo a pensar em ideias do que seria esse espaço, né, se vai ser um edifício, se não vai ser um edifício, e aí também a gente começa a desconstruir pré-ideias, né, que às vezes a gente já vai com uma ideia fechada, vai ser um edifício sustentável, mas pode ser que no caminho a gente descubra que vai ser uma... Nossa, fantástico, né? E assim, é para todos os tamanhos, né? Pode ser uma grande empresa, pode ser uma pequena empresa, qual a chave do sucesso, assim, para você? Aquilo que o must-have ali, você tem que ter para iniciar um design thinking? Eu acho que o must-have é essa mentalidade de praticar esses 3 valores, assim, a empatia, a colaboração e a experimentação. Eu acho que muitas vezes as pessoas falam, né, a gente tem vários cursos, aí as pessoas às vezes chegam e falam assim, eu quero aprender as ferramentas, me fala as ferramentas, as pessoas são muito focadas, né, eu quero saber que ferramenta que eu uso. Mas antes da ferramenta, existe esse processo, esse modelo mental, porque a gente acha que é simples, né? Tipo, empatia, colaboração e experimentação. Mas isso é tudo que muitas vezes não existe dentro das organizações, né? Quanto de investimento você se dedica na sua organização para testar coisas que vão dar errado? Começando por aí, né? A gente não tem esse budget, tudo tem que dar certo, né? Então, o erro, eu acho que está relacionado muito à experimentação e é um conceito muito forte nos negócios hoje em dia, né? Você não pode errar, tudo tem que dar 100% certo. E no conceito do design, a gente vai errar. A gente vai errar. O que a gente está fazendo é apostas, né? E essas apostas podem dar certo ou podem dar errado. Então, eu acho que aí uma das coisas que eu acho que fica bem forte para negócios, né? E para esse mundo dos negócios é como que a gente acolhe o erro dentro das nossas organizações, em diferentes esferas. Né, tipo, entender que um projeto pode dar errado, entender que um primeiro teste pode dar errado, e isso está relacionado a esse valor da experimentação. Então, como que a gente pratica isso? Né? Como que a gente pratica feedback entre pessoas da nossa equipe para criticar mesmo o outro e acolher, tipo, putz, olha, eu acho que pode ser diferente aqui, porque quando a gente acolhe essa crítica de um lugar da aprendizagem, né, putz, eu posso aprender e melhorar, a gente vai também estar mais receptivo para acolher o feedback que vem do nosso cliente dizendo que o nosso serviço está horrível. Então, ao invés de entender aquilo como uma reclamação, como que eu entendo aquilo como uma possibilidade de aprender como eu vou melhorar o meu produto? Né? Então, eu acho que é um pouco por aí que perpassa essa mentalidade do design. Né? E se conectar muito com o lugar assim, do possível, né? da intuição. Assim, tem um designer que chama Roger Martin, que recomendo, ele fala assim que o design thinking está entre o pensamento analítico, de tem que dar certo, né, de tem que calcular determinadas coisas, a gente acha que isso também é importante, eu acho que é importante fazer cálculo, entender a probabilidade das coisas, mas ele fala que a gente não pode esquecer do pensamento intuitivo, que é a gente ir a campo, conversar com as pessoas, entender aquilo, falar, não, aqui é um lugar de aposta possível. Né? Não é que a gente vai ter certeza, mas é um lugar de aposta possível. Como que a gente une esses 2 pensamentos para a gente efetivamente criar negócios que estejam inovando, né? Porque se a gente não se permitir conectar com os nossos usuários e não entender as mudanças que eles estão vivendo, a gente não inova, a gente começa a ficar para trás, né? Porque eles estão evoluindo a todo momento, o contexto deles estão evoluindo a todo momento. Então, como que eu tenho a empatia de a todo momento
se conectar com eles e entender que mudança é essa que eles estão vivendo. Então, acho que é criar canais dentro das organizações, dentro das equipes, e até, se você for um líder, né, como que você, enquanto líder, tem essa sensibilidade para perceber o seu usuário final. Às vezes, as pessoas que entendem o usuário final estão lá na ponta, e as pessoas, enquanto liderança, nem conversam com as pessoas que estão na ponta, tem uma distância enorme ali, né, nas organizações que tem algumas hierarquias mais estruturadas, assim, fechadas. A gente não ouve aquelas pessoas, e talvez sejam as pessoas que a gente mais precise ouvir, porque elas têm possivelmente muitos insights e ideias para a gente trazer para o nosso negócio e seguir aí evoluindo e iterando a partir dessa percepção, né? Nossa, Nai, fantástico. Chegou até uma perguntinha agora que eu vejo que é bem mais técnica até, só entrada em letra aí. Que é o seguinte: temos muitos stakeholders envolvidos no como, já estou sentindo repetir as respostas da pesquisa. Devo parar ou existe um número mágico de pessoas a serem entrevistadas nessa fase do discovery aí, acredito? Uhum. Então, a gente sempre fala assim que não tem um número definido, né? Quantas pesquisas eu tenho que fazer, né? E muitas vezes as pessoas também chegam muito com esse lugar, né? Qual é a quantidade de pessoas? Então, a gente acredita assim, que não tem uma quantidade definida. Existem algumas estatísticas, algumas pessoas aí do campo do design, da etnografia, que falam muito assim, um número ideal seria mais ou menos umas 7 pessoas, né? 7 pessoas de um mesmo grupo, como que eu vou dizer? De um mesmo perfil comportamental, né? Então, não são 7 pessoas, cada uma com um perfil comportamental diferente em relação ao seu desafio, né? Então, vamos supor que a gente tem aí o desafio da garagem, né? A gente pode ter uma pessoa que usa cadeira de rodas, que é um perfil comportamental, a gente pode ter um idoso, que é um perfil comportamental em relação a esse desafio, né? Mas aí, por exemplo, a gente conversaria com 7 idosos para entender como que as pessoas idosas se comportam nesse ambiente, por exemplo. Então, muitos etnógrafos falam de 7 pessoas, mas eu acredito muito mais também nesse lugar do feeling que a gente chama de saturação, né? Que eu comecei a conversar com várias pessoas e eu começo a ver que tem padrões se repetindo, e é importante que tenham padrões, porque é a partir deles que a gente vai construir, né, entender que padrões que a gente vai querer transformar desses comportamentos. Então, quando a gente começa a entender alguns padrões, né, e começa a se repetir, já é um sinal de que a gente alcançou um certo nível de saturação da nossa pesquisa. Saturação no bom sentido, de que, ok, talvez eu possa parar por aqui, e a partir disso extrair insights valiosos. E assim, não significa que eu parei por aqui, nunca mais, eu não posso voltar a fazer pesquisa. Talvez parei por aqui, depois eu posso voltar e conversar com essas pessoas novamente. Nai, fantástico. Queria, assim, antes de mais nada, agradecer a presença, agradecer um conteúdo tão rico aí, que foi conhecer um pouquinho mais do Design Thinking na construção civil. Isso é uma coisa que até dentro hoje da inovação nós temos a vertical do produto, que é a vertical que eu atuo junto com meus pares aí, que a gente trabalha muito esse conceito também da validação, do entender o cliente, da empatia, toda essa fase do discovery como sendo algo necessário para a gente ir a fundo e dar até mais confiança para a gente chegar lá na frente e ter algo desenvolvido e ter algo que realmente vai entregar um valor na ponta. Então, assim, foi bem legal ter mais um momentinho assim com você, já participei das aulas da Ecos também, vale muito a pena, e acho que isso reforça ainda mais o que a gente vem fazendo aqui dentro de casa e que a gente quer levar para fora também. Então, assim, brigadão demais pela presença, pelo papo, acho que foi muito rico, assim, hoje. Obrigada pela confiança e pelo convite, e pelas perguntas, para as pessoas que mandaram perguntas. Adoro perguntas, isso sempre me estimula também a aprender e a refletir sobre o meu próprio processo também. Então, obrigada, acho que isso contribuiu para o meu processo, para a minha formação e tudo isso, e feliz de ter contribuído também aí com vocês nessa jornada. Valeu, Nai. Turminha, por hoje é só. Qualquer dúvida que vocês tiverem também, segue Build Vita lá nos canais, post pago aqui novamente. É isso, temos mais aí, começamos hoje, segunda-feira, temos aí mais 3 dias, basicamente. Vamos botar para quebrar e segue a gente aí no canal, sempre tem novidades, tá bom? Valeu!